fotografia de viagens não é uma temática, não é uma área da fotografia em si própria, é uma amálgama de estilos ou de temáticas. É fotografia de arquitetura, é retrato, é fotografia de paisagem, é fotografia de vida selvagem. Tudo isto cabe na fotografia de viagens. Um fotógrafo que parte para esta aventura da fotografia em viagem ou da fotografia de viagens tem, antes de tudo, ser um bom viajante. Que é um bom viajante, acima de tudo, ou antes de tudo, é uma pessoa que tem que ter muita curiosidade, tem que ter uma grande curiosidade pelo mundo, pelo planeta, pelas culturas, pelas paisagens, que eu acho que as barreiras que existe de facto uma barreira linguística e uma barreira cultural, até se quisermos, mas são barreiras que nós muitas vezes nos colocamos a nós próprios, ou seja, é bem mais fácil do que aquilo que nós pensamos. É muito importante enquanto fotógrafo ou enquanto fotógrafos prepararmos muito bem aquilo que vamos fazer. E é impensável para mim partir para um destino qualquer, próximo ou distante, sem antes ter feito uma preparação desse destino. Eu quero saber tudo, ou o mais possível, sobre as pessoas que vou encontrar, as culturas, a língua, os hábitos sociais, o tipo de geografia que me espera, o tipo de clima que me espera, as paisagens. Portanto, tudo isso vai ajudar no meu percurso nesse destino, como também vai evitar surpresas desagradáveis. E, portanto, as culturas são diferentes, as sociedades são diferentes e aquilo que eu quero, aquilo que eu ambiciono enquanto fotógrafo, enquanto repórter, é sentir-me em casa, esteja onde estiver. Para quê? Para que a fotografia seja uma coisa natural, seja uma consequência natural da minha vivência nesse espaço. Esta gestão do trabalho em geografias distintas do planeta implica um planeamento, e esse planeamento deve ser feito em casa. Claro que há sempre lugar para a criatividade e para a espontaneidade. Eu creio que quando se fala de fotógrafos do princípio do século XX ou de finais do século XIX, quando se fala mesmo de figuras como o Cartier-Bresson, como o Ansel Adams, enfim, mais o Cartier-Bresson, se calhar nas viagens que fez, todos eles sabiam minimamente por onde é que iam e onde é que estavam a circular, não é? E por isso é que as imagens deles são aquilo que são. É evidente que a grande preocupação é fazer boas imagens, não queremos que nada nos falte no que toca a equipamento, mas o equipamento fotográfico pesa, e o equipamento fotográfico profissional pesa bastante. Mas também, hoje há mais condições do que nunca para, com um equipamento relativamente simples e leve, possamos fazer quase tudo que temos a fazer em termos profissionais. Talvez um bom exemplo seja uma viagem que eu fiz, que teve a duração de 5 meses, em que lembro-me perfeitamente de pesar o equipamento não fotográfico e o equipamento fotográfico, e a proporção era mais ou menos esta, ou seja, a roupa, tenda, enfim, todo o material que eu tinha que levar pesava 12 kg numa mochila, e o equipamento fotográfico pesava 8 kg. É evidente que nada disto se compara ao que se passava no início do século, não é? Que as máquinas eram muito mais pesadas, os tripés eram pesadíssimos, os próprios suportes fotográficos, as chapas de vidro, eram também não só muito delicadas, como também de grande formato, e portanto isso complicava bastante a tarefa. Eu li vários relatos de fotógrafos do final do século XIX, início do século XX, em que realmente havia inúmeras imagens que se perdiam, não é? E perdiam-se por causa de problemas de emulsão, devido às condições ambientais, não é? A umidade ou o calor, enfim, deterioravam a própria imagem, o suporte, e isso, obviamente, com a película, à medida que a película foi sendo cada vez mais apurada e de melhor qualidade, isso deixou de constituir um problema. Embora houvesse películas, mesmo recentemente, mais sensíveis às temperaturas, não é? Lembro-me, curiosamente, de
de um artigo que me marcou, isto foi uma publicação de 97, um artigo sobre um fotógrafo que nasceu ainda no século XIX, mas grande parte do seu trabalho foi no decurso do início do século XX, chamado Joseph Rock, um fotógrafo americano, mas que tinha nascido na Áustria. E eu assinava esta revista e li este artigo com imagens antigas do próprio Joseph Rock e outras imagens do fotógrafo da National Geographic chamado Michael Yamashita, que foi na busca do trabalho e do percurso deste fotógrafo. E eu próprio fiquei influenciado por estas imagens e por estas histórias e por estas vivências. E em 1999 parti nessa grande viagem para mim de 5 meses, 2 dos quais foram passados integralmente no sudoeste da China e especificamente na província do Yunnan e do Sichuan, precisamente os locais onde este Joseph Rock passou grande parte da sua vida profissional, não é? A fazer trabalhos. Estes fotógrafos, ou os grandes nomes da história da fotografia, acho que são determinantes para aquilo que nós somos como fotógrafos hoje em dia.